Você já parou para pensar porque algumas espécies de passarinhos têm o macho bem colorido e a fêmea com uma cor que não chama tanto a atenção? Já reparou também que nessas espécies é justamente essa fêmea quem cuida do ninho? Será que isso acontece para não chamar a atenção de predadores ou será que é por algum outro motivo? É sobre um trabalho científico envolvendo este assunto que nós vamos falar hoje neste vídeo aqui. Oi gente, meu nome é Daniel Perrella, eu sou biólogo e ornitólogo e hoje eu vou mostrar para vocês como nós respondemos cientificamente essa pergunta fazendo um trabalho que resultou na publicação do artigo científico que vocês estão vendo aí na tela, onde nós utilizamos passarinhos feitos em impressora 3D, ninhos e ovos artificiais colocados dentro de uma floresta de verdade. A predação de ninhos é um processo que pode influenciar muito na evolução das aves, já que aquelas que conseguem construir ninhos que evitem melhor os predadores também acabam conseguindo criar seus filhotes e ovos com sucesso e garantir a sobrevivência das próximas gerações. Porém, existem muitas espécies de possíveis predadores de ninhos em florestas tropicais, e isso complica muito a vida das aves, já que dependendo do predador, ele pode usar diferentes estratégias para detectar os ninhos, como a visão, o olfato ou até a audição. E nesse estudo, nossa intenção foi trabalhar especificamente com o efeito de predadores que utilizassem a visão, ou seja, saber se as cores dos passarinhos que ficam no ninho influenciam na atração de predadores que caçam usando a visão, que no caso do fragmento de floresta onde nós fizemos o experimento, seriam principalmente aves, como gaviões e tucanos, ou macacos, como o sagui de tufos pretos, que é introduzido na região. A mata onde nós fizemos o nosso experimento fica no interior de São Paulo e é um fragmento de Mata Atlântica secundária onde ocorre um passarinho chamado tangará. E foi justamente ele que nós usamos como modelo de passarinho para o nosso trabalho, porque além de ser uma espécie que vive em florestas dessa região, ele também tem uma característica importante para testar a nossa pergunta. O macho é todo colorido e não participa de nenhum tipo de cuidado com a prole, enquanto a fêmea é verdinha, discreta e é ela quem cuida dos ovos e dos filhotes dentro dessa espécie. Então, nós encomendamos 100 passarinhos impressos em impressora 3D, como esse aqui, e pintamos eles com tinta acrílica atóxica. Metade nós pintamos com um padrão de cor azul, vermelho e preto, como os machos de tangará, e a outra metade nós pintamos de verde, como o padrão das fêmeas de tangará. Daí, nós instalamos pela mata 100 ninhos feitos de corda, mantendo uma distância padronizada entre eles. E prendemos os passarinhos pintados nesses ninhos, sendo que 50 ninhos ficaram com modelos machos e 50 com modelos fêmeas. E para saber se os ninhos eram atacados por predadores ou não, em cada um dos ninhos nós colocamos 2 ovos artificiais, feitos de massinha atóxica, claro, para se caso algum predador acabasse engolindo algum pedacinho da massinha antes de perceber que o ovo era de mentira, ele não acabasse passando mal por causa disso. E como a vegetação da floresta poderia influenciar a detecção visual dos predadores, nós também avaliamos o quanto da vegetação tinha ao redor de cada ninho e quão aberta era a copa das árvores no local, já que isso poderia deixar a mata mais escura e influenciar na visão dos predadores também. Os ninhos com os ovos e com os modelos de impressora 3D ficaram em campo durante uma semana e depois nós fomos lá recolher o experimento e ver o que tinha acontecido. Dos 100 ninhos que nós instalamos, 21 tinham sinais de terem sido atacados, sendo que 12 eram do grupo pintado como fêmeas e 9 eram do grupo pintado como machos. Apesar dessa pequena diferença, ao aplicar nossa análise estatística, nem o padrão de cor, nem a densidade da vegetação, nem a cobertura da copa das árvores foi significativa para explicar essa variação. Ou seja, estatisticamente não foi a cor dos passarinhos que fez com que os ninhos fossem mais ou menos predados. Se a cor dos pais tivesse influência na predação, os ninhos com modelos machos deviam ter sido mais predados do que aqueles com modelos fêmeas, algo que não aconteceu. Outro resultado interessante foi que nós conseguimos ter alguma ideia de alguns dos predadores que atacaram os nossos ninhos de mentira. 7 ninhos tinham ovos com marcas de mordida, ou seja, que foram atacados por mamíferos. 8 ninhos tinham ovos com marcas de bicadas, ou seja, que foram atacados por aves. Em 4 ninhos, parte do ovo foi removida, e em 3 ninhos, um dos ovos simplesmente desapareceu. Desses ovos mordidos por mamíferos, tiveram alguns, como esse que vocês estão vendo aí, que deu para ver que foram mordidos por saguis, mas em outros não deu para saber de jeito nenhum. Além disso, em ovos com partes removidas ou que sumiram completamente do ninho, não deu para ter nenhuma ideia de quem poderia ter tentado predar.
Bom, e como a gente poderia interpretar esse resultado um tanto inesperado, de não haver diferença na predação de acordo com a cor do passarinho que estava próximo do ninho? Primeiro, é importante explicar que não se sabe exatamente qual tipo de processo seleciona essa característica de algumas aves terem machos muito coloridos e fêmeas de cor discreta. Até hoje, não se sabe se isso acontece para favorecer as fêmeas, que precisam se camuflar melhor, ou se acontece para favorecer os machos, que vão ter maior sucesso reprodutivo se forem mais coloridos, ou ainda se isso acontece para favorecer os dois ao mesmo tempo. De qualquer maneira, existem sim evidências de que a presença de aves adultas próximas de ninhos pode aumentar a predação do conteúdo desses ninhos, principalmente se um dos pais for mais colorido. Inclusive, são evidências de trabalhos feitos com modelos de passarinhos, parecido com o nosso, mas com a diferença de que esses trabalhos foram feitos com aves de áreas abertas, onde os predadores podem ter um maior campo de visão, enquanto o nosso trabalho, feito em floresta, pode dificultar bastante a visualização de ninhos pelos predadores. Mas embora o nosso trabalho traga essa perspectiva diferente sobre a cor dos passarinhos e a predação de ninhos em florestas tropicais, existem algumas ressalvas importantes que devem ser feitas. Primeiro, na espécie dos tangarás, apenas as fêmeas cuidam dos ninhos. Então, caso os modelinhos tenham ficado muito perfeitos aos olhos de um predador, ele não teria experiência para poder associar um tangará macho com um ninho e ir lá inspecionar para pegar os ovos. Em segundo lugar, a tinta acrílica que nós usamos não reflete bem raios de luz ultravioleta, que é um espectro de luz que muitas aves predadoras de ninho conseguem enxergar. Existem estudos para uma outra espécie de tangará parecido com o nosso que revelam que a parte azul da plumagem do tangará macho reflete luz ultravioleta. Então ele teria uma aparência diferente aos olhos dos predadores e poderia ser até mais chamativo ainda. Muito embora, mesmo sem a luz ultravioleta, os modelos de tangará macho que nós fizemos ainda são muito mais chamativos do que os modelos de tangará fêmea dentro da mata. E por último, em 1/3 das predações, nós não conseguimos definir quem poderiam ser os predadores que deixaram as marcas nos ovos. Então, a gente não teria como saber se esses predadores são animais que caçam pela visão ou pelo olfato. Mas se fossem animais que caçam pelo olfato, a cor dos passarinhos não faria muita diferença mesmo. Inclusive, a área de floresta onde nós montamos o experimento é fragmentada e perturbada, e lugares assim costumam ter um aumento nas populações de alguns tipos de predadores de ninho, como coatis e gambás, ambas espécies que caçam pelo olfato e poderiam ser predadores tão representativos quanto aqueles que usam a visão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o artigo científico que nós fizemos sobre esse trabalho, e aqui do lado eu vou deixar outros vídeos que vocês também podem assistir sobre outras pesquisas feitas com o tangará e sobre reprodução de passarinhos. Gostaria também de deixar um enorme agradecimento ao meu amigo Carlos Biagolini, biólogo que foi meu parceiro nesse estudo, e de pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem que gosta de aves de ciência. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.